Amém. Louvado seja o nosso Jesus e Salvador. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Aos nossos irmãos queridos que recebam da parte de Deus nesta noite através da live o teu milagre, a cura, a tua oração respondida através do culto que estaremos entregando a Deus nessa noite. Eu já quero começar orando juntamente com você para que o Deus Altíssimo, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, aquele que pertence toda a honra e toda a glória, que Ele receba tudo o que podemos entregar neste momento. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por este dia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tu és o nosso socorro presente no dia da angústia. Tu és o Deus que todos os dias tem as suas mãos estendidas sobre cada um dos seus e sempre feito a tua vontade. Por isso, nesta noite, meu Pai, nós nos rendemos diante dos teus pés para clamar a Ti, para que o Senhor se manifeste em cada lar representado, que todos aqueles que estiverem no culto presencial, no culto através da live, aqueles que chegarão posteriormente, sejam todos abençoados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que creem nele não venham a perecer. Aleluia, Jesus. Está aqui, Pai, diante do Senhor, o teu povo. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Oh, meu Pai, receba nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, mas envia uma chuva de cura, uma tempestade santa, Pai, que apague, Senhor, todo fogo, toda situação contrária que muitos estão vivendo. Vai abrindo portas, Senhor, que devem ser abertas, vai fechando as portas que devem ser fechadas. Tu és o Deus que habita em meio aos louvores, e é em louvores, é em oração, é de todo o coração, é no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que nós nos rendemos a Ti. Recebe, Pai, e abençoa cada um, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, queridos. Talvez, eu não sei como foi o seu dia hoje, cansativo, um dia de muitas dificuldades, um dia de tribulação, porém, é como termina que se conta. O dia ainda não terminou. Aleluia. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deixe o Senhor dar a palavra final nesse dia para você, porque Deus nos abençoa até mesmo quando cessar esse dia e adormecidos pelo sono. Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é maravilhoso. Receba-o hoje com todo amor, com toda gratidão, com todo o seu coração. Deus é tudo o que temos, e nós para Deus é tudo o que Ele mais ama. E por isso, aquele que não mediu esforços,
não poupou nem o seu Filho unigênito, por amor a cada um de nós, o que mais Ele não faria? Deus, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Eu já profetizo e declaro sobre a sua vida que esta noite, esta é a noite do já, do Deus que se manifesta no agora, no socorro presente, e que assim seja. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a tua estrutura e Ele é o Todo-Poderoso e sabe o que está fazendo. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede?
de agradecimento, cânticos de milagres. Oh, aleluia, Jesus. Em fervente oração, vem pro teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando você entregar tudo, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem todo o poder, quando tudo deixares no altar. Só então has de ver que o Senhor tem todo o poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, glórias a Deus. Podeis tomar assento, igreja. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Quero mandar um grande beijo a todos os irmãos que têm participado conosco das lives, e que hoje em especial também o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração. Amém, queridos? Nós queremos meditar na palavra, e vocês que estão com a Bíblia Sagrada ou com a Bíblia online, peguem-na nesta hora e vamos abri-la no primeiro
livro de Samuel, no capítulo de número 17. Agradecemos a Deus por esse dia, pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez termos esta oportunidade de recebermos do alto céus aquilo que Deus tem para cada um nesta noite. Amém, queridos? Hoje eu quero ler somente um único versículo. Os irmãos, tenho certeza que já conhecem essa história, mas nós vamos vê-la por um outro ângulo, tá? Então, perceba que Deus, Ele não vê como os homens veem. Deus vê do outro lado. Deus vê a cada um de nós do avesso, dentro do nosso interior, enquanto os homens só conseguem nos olhar por fora. Mas antes disso, eu já quero, juntamente com você, orarmos e pedirmos a misericórdia do Senhor, a consolação do Espírito Santo, e que Ele venha agir neste lugar, que Ele venha tomar a minha vida em toda a plenitude, para que tudo aquilo que for falado e revelado seja verdadeiramente palavra que vem do alto dos céus. Por isso, Espírito Santo, Pai, toma a minha vida nesta hora. São muitas pessoas que estão participando conosco, muitas pessoas passando por lutas, dias difíceis, tribulações, precisando de um socorro, e também, é claro, Senhor, agradecer porque Tu tens sido fiel. O Senhor é um Deus fiel e sempre será fiel. Por isso, nós cremos e acreditamos na Tua palavra, pois a terra e os céus passarão, porém a Tua palavra permanecerá. Nos dá dela nesta noite, Pai. Nós queremos nos alimentar desta palavra viva e eficaz, poderosa para separar a alma do espírito, juntas e medulas, e nada, absolutamente nada, ficar sem ser visitado na nossa mente, pois Tu és o Deus Altíssimo. E no nome de Jesus, nós já Te agradecemos, porque sairemos daqui diferentes da maneira o qual chegamos, e esta noite, no findar deste dia, do Senhor se manifestar, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Receba, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Hoje, dia 17 de junho do ano de 2021, quinta-feira. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade de culto presencial, às 20 horas, que nós damos início, e também temos a oportunidade de, nesta quinta-feira, após um dia de trabalho, estamos aqui para termos e recebermos grandes milagres do Senhor. Quantos já acharam 1 Samuel, capítulo de número 17? Amém. Então nós vamos ler somente um único versículo. E o motivo de lermos somente um versículo é porque você já conhece essa história. Mas hoje nós vamos conhecer uma outra história, aquela que Deus quer nos trazer e nos revelar nesta noite, para que a nossa história de vida, nosso propósito de vida, seja correspondido e ande anelado ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 50.
E diz assim: Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, aquele pequeno homem, aquele jovem que pastoreava ovelhas, literalmente falando, e Deus fez um chamado, ungiu Davi para ser rei. Ungiu Davi porque Davi era um homem conforme o coração de Deus. E nós sabemos que este Davi, ele, por intermédio de Deus, tombou o grande gigante Golias. Aleluia. Mas eu não quero falar sobre a luta deles, e nem tão pouco de Davi. Hoje eu quero falar sobre Golias. E Deus me deu um título para a mensagem de hoje, que eu quero passar à igreja, e que aqueles que anotem, estiverem anotando, essa é a oportunidade. Golias, o exemplo gigante do que não devemos fazer. Aleluia. Golias, o exemplo gigante de tudo o que não podemos fazer. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, Golias no hebraico tem como significado exilado, um homem sozinho, longe da sua pátria, longe da sua família, um homem que verdadeiramente vazio. Ou seja, Golias, com todo aquele tamanhão dele, com toda a força que ele tinha, ele não tinha nada, absolutamente nada. E através da palavra de Deus, o nosso Senhor, nos mostrará. Você que precisa de uma palavra nesta noite, você que tem pedido o teu milagre, você que tem pedido um sinal de Deus, você que tem pedido para que Deus fale com você através da palavra, você que entrou na igreja nesta noite aqui também, no culto presencial, esperando uma palavra rema do alto céus. Então esta é a palavra para a minha vida e para a sua vida, e para todos aqueles que querem viver o melhor de Deus. Amém? Eu gostaria de começar falando sobre a primeira situação que nós não devemos fazer, porque era exatamente o que Golias fazia. Primeiro, não queira fazer tudo sozinho. Simples. Deus criou os animais, até os animais, em dupla, macho e fêmea. Deus criou o homem macho e a mulher fêmea. Para quê? Para que ninguém andasse sozinho. Muitas pessoas já me perguntaram: pastor, mas está na Bíblia que diz o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no nome dele, ele estará presente. Mas por que 2 ou 3? Se tiver um, ele não vai estar presente? Sim. Uma única vida para Deus vale mais do que o mundo todo. Mas o objetivo de Deus é que você e o seu próximo e ele façam a junção
da Trindade, da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Corpo de Cristo. Então tudo o que ele quer é que o corpo de Cristo, que a igreja viva e verdadeira, seja uma só, numa só fé, num só Senhor, num só Salvador, dando toda a honra e toda a glória para Ele. Então, queridos, nós já vemos na própria palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 9, Salomão disse: é melhor que sejam dois do que um, porque se tem melhor resultado. Escute isso. É bom que sejam dois, mas Salomão não está dizendo, nem se referindo somente a homem e a mulher, mas um casal, um casal de amigos, né? O João e o Pedro, a Maria e a Lúcia, tá? Então é bom que sejam dois. Por quê? Porque se um cair, o outro o levanta e tem o melhor resultado. Aí ele vai no verso 10: porque se cair um, o outro levanta um amigo, mas ai daquele que estiver só. Se cair, quem levantará? A primeira revelação: Golias. Perdão, queridos, hoje o microfone está, acho que é a bateria aqui. Golias, ele era só, vivia só dentro de um grande exército. Ele governava um grande exército dos filisteus. Obrigado. E o que aconteceu com este homem? Ele caiu, ele foi tombado. E por quê? Porque ele estava literalmente sozinho. Tem pessoas, queridos, que aparentemente no meio da multidão parecem estar com Deus, mas não estão com Deus, e estas pessoas vão sendo tombadas por estarem sozinhas. A palavra de Deus, ela é tão clara e se manifesta de uma maneira tão linda, que tem até um ditado, né, antigo, que diz o seguinte: que uma andorinha, ela sozinha não faz verão, né? Uma pessoa sozinha, ela não consegue realizar e nem viver os propósitos de Deus. Agora, uma pessoa que talvez foi repudiada pelo mundo inteiro, mas ela vive pelo Senhor e vive para Ele, então ela jamais estará sozinha. Então, primeira situação, o grande exemplo de Golias que a gente não pode fazer. Queridos, o amor está se esfriando a quase todos. Jesus está voltando. Não aceite isso. Não aceite o teu amor se esfriar pelo próximo. Não aceite você viver sozinho dentro de uma multidão. Não aceite viver um vazio. E uma segunda colocação é o seguinte: não dependa da tua força e da tua sabedoria. Golias estava preso. Golias estava acorrentado na sua própria força, na sua própria convicção de que ele era forte
de que ele era um guerreiro valente, de que ninguém poderia combatê-lo, mas ele estava preso nisto que ele achava que ele era. Por isso que a Bíblia diz que não importa agradar os homens, importa agradar a Deus. Não importa o que os homens achem de nós, o que importa é o que Deus sabe sobre nós, porque Deus não acha nada, Deus ele sabe tudo. Golias preso literalmente na sua força, né? Na força do braço do homem. Davi pequeno, sem armadura e livre totalmente. Por quê? Porque Davi não dependia da sua própria força. Ele sabia quem estava sobre ele. Golias estava preso na força do homem. Davi estava livre e liberto da força do homem, porque tudo o que ele fazia, ele ia na força do Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Queridos, força do Senhor é como uma atração. A força, ela não significa uma velocidade, né? As coisas acontecerem muito rápido. A força, ela é uma atração que ela é tão forte que ela passa pelo meio do deserto, ela passa por buracos, ela passa pelo meio das trilhas, pelos vales, mas como vem a força de Deus, então Deus o faz passar. E pastor, como é que se recebe esta força de Deus, né? Porque eu não estou falando de fé, eu estou falando de força agora. Existe fé, existe força, existe aquilo que é confiança, existe aquilo que é sentimento. Então eu estou falando de força, força sobrenatural, força vindo de Deus, para que cada um de nós possamos viver no natural sem desanimarmos, sem ficarmos paralisados ou atolados no meio de um caminho. E a Bíblia diz que a nossa força vem do Senhor. Aonde está isso, pastor? Neemias capítulo 8, verso 10, na parte B. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, não há nada que nós façamos para Deus, seja coisas simples, pequenas, médias, grandes, que Deus não se alegra de ver um filho tendo atitudes que alegram o coração de Deus. O coração alegre de Deus, ele fortalece as nossas vidas, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus, ele não tira os olhos de nós a nenhum momento, e é por isso que ele renova as nossas forças. Ele sabe quando você está chegando no limite, e sabe também quando é ele que tem que tomar a frente, porque aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Terceiro, não seja soberbo. A soberba é um dos maiores fracassos do homem. A Bíblia diz que todo aquele que quiser se exaltar, todo aquele que quiser ser soberbo, ele será abatido, ele será humilhado.
E foi exatamente isso que Golias fez e o que ele era. Ele era soberbo a tal ponto de tirar a risada, né, do rosto de Davi, dizendo: eu sou algum cão por acaso para vir comigo lutar dessa maneira, sabe? Ele se achava que ele era melhor do que todos, ele achava que não tinha nenhum homem capaz de vencê-lo, e é por isso que ele pedia um. Olha a soberba, ele pedia um. Tinha o exército dos filisteus e tinha o exército do Deus vivo, mas Golias, ele era tão soberbo, tão prepotente, que ele dizia para o exército dele: fica parado aí, eu não sei a quantidade, eu não sei o número do exército de Golias, mas o cara era tão soberbo ao ponto de paralisar um exército inteiro para falar: ó, sou eu que vou combater, agora me dá um aí, eu quero um único que consiga me vencer. E ele foi vencido justamente pela soberba, justamente pela soberba. Ele não reconhecia ajuda. Tem pessoas, queridos, que Deus quer ajudar, mas as pessoas não querem ser ajudadas. Tem pessoas que têm problemas a receber, se sentem humilhadas ao receber. Se você é uma delas que está vivendo nesse momento, não se sinta mais humilhada ou humilhado. Se sinta privilegiada, porque Deus está cuidando dos seus. Ele alimenta até as aves dos céus. Por que essa ansiedade? Do que nós comeremos, do que nós beberemos, do que nós vestiremos? Não seja soberbo a tal ponto, orgulhoso, de não receber, queridos. Não receber. O que nós podemos dar para Deus? A única coisa que nós podemos dar para Deus é o nosso coração. Agora, dele, nós temos muitas coisas para receber. Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi, ele buscou a Deus em primeiro lugar. Pronto não, ponto. Deus em primeiro lugar, ponto final, acabou. Agora, se ele tem Deus, se eu tenho Deus e se você tem Deus, então nos será acrescentado coisas, situações, milagres, curas, porque nós já temos Ele, então será acrescentado. Queridos, lembra até no Antigo Testamento Deus falando que o primeiro mandamento com promessa, né, é a obediência aos seus pais. Aquele filho que obedece aos seus pais, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados sobre a face da terra. Mas você acha que Deus é masoquista? Vai deixar o filho viver desses dias que nós estamos vivendo, prolongados, nos dias maus, no início das dores? Não, é dias prolongados de paz interior, paz em meio à guerra. Vai ser acrescida uma paz num lugar onde não existe guerra. Vai haver vida aonde existe morte. Vai haver cura aonde haverá enfermidade. E isso é tudo que Deus vai acrescentando àqueles que têm o Senhor. Queridos, o pecado original, nós vemos até na soberba entre a oferta de Caim e Abel.
Caim matou Abel. Caim matou seu próprio irmão. Por quê? Por soberba, por inveja e tudo. Porque a Bíblia nos relata que Caim, ele chegou primeiro. Caim, ele ofereceu uma oferta de sacrifício a Deus. E depois Abel chegou em segundo lugar, não em primeiro. Porque não importa o lugar que você esteja, se é em segundo, se é em terceiro, se é no último da fila, importa é que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. O nosso lugar aqui na terra não importa, porque Ele sabe preparar lugar, tanto na terra como nos céus, porque Jesus subiu aos céus para nos preparar morada celestial. Mas a grandeza de Deus e do amor do Senhor, queridos, é nos mostrar que Abel, mesmo chegando depois, mesmo chegando atrasado, mesmo chegando depois do irmão, a Bíblia diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim. E isso causou nele uma inveja do próprio irmão. Por quê? O irmão fez o melhor e Deus ficou alegre. Agora, aquele que foi primeiro, aquele que queria ir primeiro para Deus, ele foi primeiro, mas ele não foi para dar o melhor. Ele foi para receber de Deus, talvez. E queridos, ninguém vai a Deus para receber. Nós vamos a Deus porque nós recebemos dele. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós aceitamos a Cristo porque Cristo nos aceitou primeiro. Então, queridos, a soberba, ela é algo muito triste, é um desastre na vida do ser humano. Seja até o mais rico, seja o mais próspero, seja o mais forte, a soberba, o final dela é ruína, é destruição, é desonra, é vergonha. E sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele diz que o que procede à honra é a humildade, e a humildade é totalmente o contrário da soberba. Então, jamais Deus honrará um homem que não for humilde, porque o reino dos céus é dos humildes, não dos soberbos. Jesus deixou isso claro, e a humildade nos faz ser honrados por Deus. 1 Samuel capítulo 17, no verso 8, na parte B, olha o que Golias falava: escolhei dentre vós um homem que seja contra mim. Ele estava dizendo o seguinte para ele mesmo: eu sou bom, eu consigo, eu sou um cara que tudo que eu falo acontece, eu sou um cara positivo, não sou um cara negativo, sou um cara que batalha, que treino muito, tenho músculos, tenho altura, tenho armadura, tenho capacete. Diz que a armadura de Golias pesava 57 quilos, só a armadura dele, né? A ponta da lança, a pontinha da lança dele, mais 8 quilos, e tinha um capacete de bronze de não sei quantos quilos. Agora, o homem tinha 2,92 m, quase 3 metros de altura, só que ele era pequeno, ele era preso com tudo o que ele tinha, e tudo que os olhos humanos achavam que ele tinha, entendeu? A soberba o abateu, e para Davi, a humildade o levantou, porque Davi não foi na força dele. Davi só enfrentou aquela peleja porque sabia que Deus estava com ele. Irmãos, só enfrente uma peleja se você tiver Deus no coração. Se você não está vivendo a comunhão com Deus, corre para a comunhão com o Senhor, porque nós estamos em guerra.
Existe uma guerra espiritual sem cessar. São dia e noite uma guerra espiritual que nós não vemos com os nossos olhos. E Deus até aqui está nos protegendo. Até aqui nos está dando oportunidades para reconhecê-lo, para colocá-lo no lugar de honra. E todos aqueles que honram a Deus também serão honrados. Um quarto exemplo do Golias gigante, do que não devemos fazer. Não fale e nunca prometa nada o que você não pode fazer. 1 Samuel 17, verso 9. Se ele puder lutar comigo e me ferir, vós seremos, porém, servos, escravos de vocês. Preste atenção nisso aqui, que é muito interessante. O diabo fala a verdade ou fala mentira? Mentira. Então, ou é o diabo ou é Deus. Ou é a mentira ou é a verdade. Ou é Golias ou é Davi. Agora, o que Golias falou? Eu preciso de um homem só. Mas se caso, aquele milésimo de porcentagem, este homem me vencer, nós seremos seus escravos. Você já pensou se Golias não tivesse cortado a cabeça do gigante? No outro dia ele voltaria para pegar Davi pelas costas. Porque o diabo, ele mente, ele promete coisas, ele te engana, ele às vezes até dá coisas para as pessoas e toma, porque ele também tem poder. Sim, tem pessoas que estão bem financeiramente falando, milionários, que são ateus, nem acreditam em Deus, como Golias. Golias era um homem fortíssimo, mas também Deus para ele não era nada. Para ele o que valia era a sua força. E a própria palavra daquele grande homem também não valia nada, porque a gente sabe que o que vale a palavra de um mentiroso? O que vale a palavra de um homem sem caráter, de uma mulher sem caráter? Não vale nada, não é verdade, queridos? Mas quanto vale o peso, quanto pesa uma palavra de um homem de honra, de um Deus de honra? Quanto pesa? Chega você que está cheio do Espírito Santo de Deus e entra em qualquer lugar nos quatro cantos dessa terra e o diabo se manifestar através de alguma pessoa, porque o diabo e seus demônios são espíritos e eles precisam de um corpo para habitar. Você chega num lugar e um dos demônios se manifesta naquele lugar. Você não vai precisar dar um soco, você não vai precisar dar um chute, você não vai precisar dar um grito, você só precisa falar: saia agora em nome de Jesus. Pronto, gente. Porque palavra é palavra. Foi dado para Jesus um nome dado sobre todo nome, e no nome dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, seja o forte ou o fraco, seja o evangélico e o crente, o católico, o espírita, todo joelho se dobrará e vai reconhecer que Deus é verdadeiro. Então, quando você for falar alguma coisa, fale com direção, fale com sabedoria de Deus, porque há muito poder no falar, e principalmente quem tem Deus
Deus no coração. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está nas palavras. Então, cuidado com as suas palavras, porque você se aprisiona em você mesmo. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo: eu não posso nada através da minha força, através do meu conhecimento, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Agora continue comigo aqui, 1 Samuel capítulo 17, no verso 54, diz assim: e Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém colocou as armas dele na sua tenda. Dois lançaram palavras. Golias lançou a palavra, agora Davi lançou. Só que a palavra que Davi lançou, ela foi cumprida, porque ele sabia o resultado daquela palavra, porque ele sabia e conhecia o Deus que ele servia. Então, quando o gigante ficou ali ameaçando, o que Davi disse? Você vem a mim com espada, com lanças, com armadura, com todo esse teu tamanho, com toda essa sua força, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, sem espada na mão, sem uma ferramenta na mão, um jovem pequeno com um alforje, com 5 pedrinhas na mão, uma criança diante de um grande lutador. Imagina e tenta entrar na cena. Chega a ser cômico, né? Uma pedrinha bateu num homem de 3 metros, ele cai, tomba com a cara no chão, porque a soberba, além do cabra cair, ele não cai para trás não, ele cai para frente, para todo mundo ver, que a cara dele foi para o chão. Deus anulou, tirou o mal pela raiz, né? E de que forma? Com uma pedrinha. Deus vai lá, guia a pedrinha. Pronto, agora Davi cumpriu, ele falou: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí imagina a cena, pega uma pedrinha, de repente aquela pedrinha na força de Davi podia ir 2 metros, sei lá, mas ela foi com velocidade, ela foi com direção, ela foi com tração, ela foi com força, ela foi com unção, e só uma pedrinha derrubou o gigante e caiu no chão. Aí Davizinho vai lá, pequenininho, talvez senta no peito dele, né? Vira ele, senta no peito dele, ou senta nas costas dele, pega a espada do gigante e corta a sua própria cabeça. Imagina uma formiguinha em cima do elefante, cortando a cabeça do elefante. Não é cômico? Parece irreal. É isso que é a nossa vida espiritual. Deus pegando um pequenininho, fazendo um morador de rua ser um pastor, fazer de um indigente um governador, fazer de um escravo um homem batalhador, pai de família, honrado. Queridos, sempre lembre-se da palavra. O dia que você falar eu vou fazer, cumpra, porque se você falou que vai fazer, é porque o Senhor dos Exércitos te mandou fazer. Porque aprenda uma coisa: jamais não faça sozinho. É bom que sejam 2. Não tem ninguém para te aconselhar. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Não tem ninguém para te aconselhar? Tem sim. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, você tem um Deus consolador. Ele vai te aconselhar e vai te
mostrar tudo exatamente o que se deve fazer. Sim, o que nós não podemos fazer, tirando como um grande exemplo Golias: não fale mal de nenhum homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, não é pastor, tá, gente? Não fale mal de nenhuma pessoa, de nenhum ser humano na face da terra que é de Deus, porque ninguém que toca nos ungidos de Deus não são abatidos. Então, muitas vezes, queridos, as pessoas são movidas por emoções. Aí o diabo, ele vem com aquele fermento do mal para fermentar a coisa, que pastor é tudo ladrão, que esses crentes aí ninguém presta, e que os padres também é tudo pedófilo. Então as pessoas começam a generalizar uma situação, né? E ficam aprisionadas e ficam falando ainda mal. Você viu o que o cara fez? Você viu aquilo? Você viu aquilo? Queridos, sabe o que a gente precisa ver? A gente precisa ver Deus. A gente precisa ver Deus agindo na nossa vida. A gente precisa ver Deus se manifestando dentro da nossa casa. A gente precisa ver Deus se manifestando nas nossas guerras diárias. E não é falando mal das pessoas, e principalmente daquelas que são de Deus. Tenta imaginar uma cena aí: papai, mamãe, aí chega um homem e fica falando do teu filho ou da tua filha, barbaridades, barbaridades, barbaridades. O que vai acontecer? Talvez o que você faria? Né? Qual a colheita disso? A Bíblia diz: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Queridos, quem não consegue honrar Deus, jamais vai conseguir honrar o marido, a mulher, os filhos. Não tem, porque nós fazemos parte de Deus, entendeu? Nós não nascemos por acaso. O homem, ele não cria filhos. O homem faz sexo. Deus que dá a vida. O homem aprendeu a fazer sexo, ele não aprendeu a fazer ser humano. Mas Deus cria o ser humano e traz à luz com um propósito. É uma ligação, e ligação eterna, gente. Ligação eterna. Por isso, fale bem dos homens de Deus. E os homens maus, falem para eles de Deus. Pronto. Porque só existe um juiz. Porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Queridos, o nosso país, o que nós estamos vivendo? Né? Rachado o Brasil entre direita e esquerda, ninguém sabe mais quem que é quem, todo mundo perdido. Aí, em vez de dobrar o joelho, clamar pelos governantes, orar pelos prefeitos da cidade, pelos governadores dos estados, pelos presidentes das nações, não, mas você viu lá o que é a China, que país tal, e o que é aquilo, e isso e aquilo, e aí a gente só fala e não faz nada do que a Bíblia diz. Golias, ele também só falava. Mas se Davi não cortasse a cabeça dele, ele ia continuar falando e continuar praticando o mal. Então, tem mal que tem que ter um fim. Tem situação que tem que ter um the end, final, acabou, encerrou, arquivado permanentemente, definitivamente, entendeu? Tem mal que tem que matar no ninho, gente. E isso acontece através também das palavras. Você acha que Deus enviou o diabo na terra com um sopro? Bravo,
Pegou a mão dele, deu um tapa na cara do diabo e mandou o diabo para a terra? Não. Ele enganou a terça parte dos anjos dos céus, só com palavras, falando. Aí se rebelou contra Deus. A soberba era tamanha que ele queria ser como Deus. Aí ele foi humilhado e foi lançado na terra. Queridos, deixa eu lhe contar uma história aqui. Em Salmo 105, verso 15, o salmista diz assim: ai daqueles que tocarem em um dos ungidos de Deus. Está na Bíblia. Tem pessoas, gente, que zombam, escarnecem, são pessoas escarnecedoras, tiram sarro das pessoas que querem fazer o bem, querem buscar o bem, né? No mundo, o ser humano hoje que não bebe, que não fuma, que não é rebelde, que é um crente que até tem a aparência de crente verdadeiro, esse cara ele é ridicularizado pelo mundo. Esse cara é um fanático, ele é um Zé Ninguém, ele é um lunático, ele acredita que Deus existe. Deus não existe não, gente. Você pensa que Deus existe? Isso aí não existe não, entendeu? Queridos, a palavra é palavra. Qual é a palavra de Deus para a tua vida? O que você pode fazer, o que você não pode fazer? Qual que é a autoridade que Deus te deu sobre a palavra? A autoridade da vida e da morte. Sexto, não temas o homem, mas tema a Deus. 1 Samuel 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, temeram todos. Escuta isso aqui. Saul era quem era rei na época. Então, ouvindo Saul, o rei, ouvindo as palavras que o filisteu dissera, ele ficou amedrontado e passou todo este medo para todo o seu reinado, até mesmo para o seu exército. Por quê? Porque o diabo ele quer ganhar pelo grito, o diabo ele quer ganhar pela força, ele quer fazer com que você desacredite em Deus, quando aparentemente uma batalha parece estar perdida. Deus não perde nenhuma batalha. O único exemplo que eu posso te dizer para falar ponto é a ressuscitação de Lázaro, morto já de 4 dias. Jesus chega lá e fala: Lázaro, vem para fora. Pronto, acabou. Então Deus ele pode todas as coisas. E queridos, ou vivemos pela fé, como é a palavra de Deus, ou vivemos por vistas, por aquilo que nós estamos olhando. Realmente, não aconteceu, né? Está demorando. Então, ou cremos ou não cremos, ou somos como Davi, ou temos as mesmas atitudes de Golias, atitudes ruins que o levaram a um fracasso e a morte total. Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha como é inversão de valores. Jesus ele colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Os homens têm mais medo dos homens, têm mais medo do bicho papão, do diabo, do que de Deus. Deus ele é o único que pode mandar para o inferno e mandar para o céu. Não existe outro. Então, por isso que a Bíblia fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Mas espera aí, pastor, Deus é amor. Será que Deus não vai perdoar? Vai. Tudo tem o seu tempo determinado, até que vai chegar o tempo que não existirá mais tempo. Aí não tem como ele te perdoar, porque a palavra dele, ela não consegue ser invalidada,
ela não consegue ser trocada. Então, todos aqueles que não creram já estão condenados, pronto. Assim como aqueles que creem já estão salvos, aqueles que não creem já estão condenados. É uma questão de escolha na vida. Queridos, nós ouvimos os rumores de guerra, tem pessoas hoje com síndrome de pânico, apavoradas, não conseguem nem mais sair, não é de casa, não conseguem sair nem do próprio quarto. Por quê? Liga a televisão envia medo, envia insegurança, liga o rádio para escutar a mesma coisa, conversa com o vizinho, conversa com os amigos no trabalho, sempre as mesmas palavras, ou julgando autoridades, julgando a religião, qual que é a certa, qual que é errada, e deixando sempre de fazer a sua própria parte, né? Agora, quando Deus ele se manifesta sempre em amor e em justiça. E sabe o que é a justiça de Deus, queridos? A justiça, a Bíblia fala que Deus, ele jamais vai inocentar o culpado, mas jamais ele vai condenar o inocente. Não tem como, porque Deus, ele é o justo juiz, e ele dá tempo e oportunidade para todos. Vou na 7ª, só tem mais 2, tá? Só 8. 7. Não deixe de lutar todos os dias da sua vida. Que luta, pastor? A luta espiritual. Nós podemos ter férias do trabalho, nós podemos ter férias ministeriais, nós podemos sair de férias em família, nós precisamos ficar às vezes um mês, uma semana, tantos dias descansando, porém, espiritualmente, a guerra, ela não cessa. Todos os nossos dias, seja você no dia a dia do trabalho, ou seja você no dia a dia do lazer, do descanso e das férias, todos os dias, lute, ore a Deus, converse com Deus, peça a direção do Senhor, porque a luta também aparece nas férias. Quantas pessoas foram ceifadas tirando férias? Quantas pessoas foram a óbito passando férias? Dias alegres, mas mesmo assim também foram a óbito. 1 Samuel capítulo 17, verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Eu queria que você parasse um minutinho agora para entender isso aqui. Golias, ele ficou ali 40 dias. 40 dias diante do povo de Deus, dizendo: tem algum homem aí? E todo mundo amedrontado. Você ficar com medo um dia é uma coisa, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, o medo cresce, o medo potencializa, você fica pequenininho que nem um ratinho. Porque você acreditou nas palavras do inimigo. 40 dias para que Deus usasse da visão. Vamos trazer para Jesus? Quanto tempo o diabo ficou afrontando Jesus até ele mandar ele embora? Jesus orou jejuou 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias, ou seja, o primeiro dia após os 40 dias de jejum e oração, o diabo se apresentou para Jesus para tentar ele. E no mesmo dia, Jesus disse para ele: arreda-te, Satanás, porque só o Senhor meu Deus eu servirei. No mesmo dia. Você vai ficar sendo ameaçado por quanto tempo na tua vida?
40 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, porque o diabo é isso. O diabo, ele tenta nos ameaçar, trazendo medo, queridos, insegurança, faz um jogo sujo, é um julgo desigual do ímpio, do profano contra o justo, porque enquanto nós estamos buscando o bem, ajudar o próximo, o mal, ele está buscando estratégias para consumir mais e mais, para levar mais pessoas à cova. E essas pessoas estão tombando, gente, estão tombando, porque estão tendo a mesma situação de Golias, aí, e não tendo a reação de Davi. O que Jesus, o maior modelo é Jesus, né? Aonde Jesus chegava, já acontecia algo diferente. Por quê? Porque os demônios não suportavam nem ficar na presença de Jesus. Então, quando as pessoas não suportarem ficar na tua presença, saiba, pronto, simples. Você não fez nada de mal para a pessoa, você sempre ajudou, você sempre cuidou, você sempre alimentou, e de repente ela quer falar mal de você, quer sair da tua vida. Glória a Deus, Deus sabe de tudo, não é? É Deus que é teu pastor. Então, tua consciência está tranquila? Tua vida está com Deus? Deus sabe da tua vida? Você sabe o teu propósito com Deus? Então fechou, só segue a jornada, entendeu, queridos? Porque muitos vão ser tombados mesmo. E olha só, quando o salmista diz, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, ele não está só falando que esses 1000 daqui e esses 10.000 daqui é as pessoas do mal. São pessoas também que desistiram, que não quiseram mais, que fracassaram por acreditar na força do inimigo, entendeu? Então, estas coisas, queridos, às vezes as pessoas acreditam. Agora, a palavra de Deus, como é difícil a pessoa acreditar, né? A pessoa vai ler e ela diz assim: pastor, eu não consigo entender a Bíblia, pastor. Parece que uma hora ela está falando uma coisa, outra hora parece que está falando outra. Parece que o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Queridos, é pedir revelação do Espírito Santo, é abrir o teu coração, é fazer tudo do contrário que você está fazendo. Então, entendeu? Se você não está incrédulo, está sem fé, nada dá certo para você, está com medo, está inseguro, então você tem um lugar. Nós temos um lugar e é em Deus. Não existe outro lugar para nós fora de Deus. Por isso que ele diz que bem-aventurados aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus aqui nessa terra. Essa terra não nos cabe, esta terra não nos dá lugar, queridos. Nós não vivemos numa terra de paz. Era para vivermos numa terra de paz, porém o homem fez as suas escolhas e continuam fazendo as suas escolhas. Então você vai escolher a ficar lá 40 dias, como Saul e o seu exército ficaram amedrontados, ou você vai fazer como Davi, que na hora que escutou, ele cresceu. O pequenininho cresceu, porque Deus o fez crescer. Aí ele disse: quem é esse incircunciso que está falando do meu Senhor? Quem é? Tem 3 metros, tem 10 metros, tem força? Quem é que está falando do meu Deus? Ai daquele que falar mal do Senhor, que blasfemar contra o Senhor. É o único pecado que não tem perdão. Gente, o ser humano, nós somos craques em pensamentos, em fábulas, em ideias que a gente acha que a gente vai pegar um ali, o outro ali, né? E a pessoa não vai ter como se safar, né? O tempo que eu fazia seminário teológico, um dia um rapaz se levantou lá no meio e disse o seguinte:
pastor, não eu no caso, o pastor que estava ministrando a aula, ele disse assim: se Deus é amor, se Deus é perdão, por que Deus então não perdoou o diabo? Deus então perdoou o diabo, acabou, perdoou o diabo, está resolvido. Não está, porque o diabo blasfemou contra Deus, não tem perdão, ele se autocondenou, pronto, entendeu? Então Jesus ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. E a 8, para encerrarmos: nunca tome a honra para você, mas para Deus. Olha só, 2 Crônicas capítulo 20, verso 15: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assustais por causa desta multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Quando entendemos isso, que a peleja não é nossa, é de Deus, então nós deixamos Ele agir. Por isso que toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. Glória a Deus. Você está tendo sucesso hoje na vida? Estou, pastor. Em plena pandemia, minha empresa, meu segmento multiplicou 3 vezes mais o faturamento. Então, glória a Deus? Não, trabalhei. Não. Em tudo, em todas as coisas, é Deus que nos dá a vitória. Porque tudo que somos no corpo, na alma, no espírito, e se temos, é porque Deus nos emprestou. E se Ele retirar algo de nós não alcançaremos nada. Mas Deus não trabalha e não pensa como o homem pensa. Então Ele já trilhou na verdade um caminho maravilhoso para a sua vida, maravilhoso para a minha vida. Mas basta cada um de nós agora, em cada vitória, em cada batalha, dizer: obrigado, Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Hoje, obrigado, meu Deus, porque desde que a pandemia começou, Senhor, o Senhor tem me sustentado, o Senhor não tem me desamparado. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Entendeu, gente? Não existe outra maneira, não existe outro caminho, não existe outra maneira de viver. Só existe vida nele, só se tem vitória nele, só se tem paz nele. Queridos, para encerrar, muitas são as aflições do justo, não são poucas, mas Deus os livra de todas. Sabe aquilo que a gente pensa e às vezes não fala? O que, pastor? Poxa, Deus podia amenizar para o meu lado um pouquinho, está doendo tanto, né? O gigante podia ser um pouquinho menor. Tem que ser do tamanho que Deus quer, porque o que Deus quer é o que você tem e que você suporta. O que você não tem e o que você não suporta é o que Deus tem e o que Ele vai suportar por você. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, eu nunca ouvi uma mensagem dessa, particularmente falando, nem de nenhum outro pastor, nem no YouTube, nunca ouvi uma ministração que falasse somente de Golias. Acredito que deva ter milhares e milhares, mas essa nesta noite, ela é quentinha, é pão quentinho, fresquinho, vinda do céu, de um grande exemplo, porque
Golias era grande, de coisas, de atitudes que nós não devemos fazer, queridos. Eu me lembro, há 15 anos atrás, Deus me deu uma mensagem, e era assim: o que pode, pode, o que não pode, não pode. Bem? Louvado seja Deus. Queridos, você acredita no Deus do já? Acredita de fato? Quando Deus me deu essa palavra, eu pensei assim: meu Deus, que coragem é essa, que força é essa de Davi para enfrentar o gigante, olhando tudo e todos ao seu redor que não tinham coragem para enfrentar. Deus, Ele escolhe, Ele capacita e Ele acresce coisas na tua vida. Davi aparentemente não tinha uma couraça, mas Deus acrescentou tudo para ele. Eu não digo nem que Davi ficou na altura do gigante, eu digo que Deus fez Davi maior que o gigante. Maior que o gigante. Sabe por que o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios? Porque eles eram fortes, eram um povo em maior número. Aí os egípcios, povo inimigo, falaram: olha, se a gente não fizer dos hebreus escravos, nós vamos ser escravos deles. Vamos enganar eles, porque eles são fortes e não sabem. Eles têm grande força e não sabem. Então vamos enganar eles. Enganaram por 430 anos. 430 anos. Pastor, como é que Deus olha os filhos dele 430 anos e não faz nada? Porque depois de 430 anos, ouviu-se no céu um clamor de dor e de sofrimento. Finalmente, aí o Senhor fez a libertação, porque eles já tinham se acostumado a viver escravos. Afinal, estava comendo, estava bebendo, tinha um lugar para dormir. Por que eles pareciam um papagaio no deserto, cutucando Moisés e dizendo: Moisés, você é louco, você é maluco? Se teu Deus aí tirou a gente do Egito, nós vamos morrer aqui no deserto. Lá pelo menos a gente tinha pão, comida. Pelo menos a gente tinha. Nós temos ou não temos. Não existe um ontem mais. Ou nós temos ou não temos. E o Senhor está aqui nesta noite para mudar a tua vida, para curar a tua enfermidade, para restaurar a sua saúde, para restaurar tudo, absolutamente tudo que precisa ser reparado. Hoje nós cantamos um louvor antes da mensagem que diz que quando tudo entregarmos ao Senhor, quando tudo entregarmos no altar do Senhor, então ali será a nossa vitória. Deus não trabalha em partes. Deus não dá o Espírito por medida. Deus não é 50%. Deus é 100%. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, você que pode, feche os seus olhos. Abra teu coração agora. Eu quero fazer uma oração específica sobre a tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, é um tempo de muita dor, de muito sofrimento, muitas famílias enlutadas. Senhor, são constantes pedidos de orações para a cura do Covid, para a cura do câncer, para famílias serem restauradas. Senhor, nós vivemos verdadeiramente o início
no tempo das dores, que o Senhor se revelou a nós através da palavra, mas o Senhor também se revelou a nós, que agindo Deus, quem impedirá? Que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Que todo aquele que clamar, que orar, e fizer isso de todo o coração, o Senhor ouvirá e responderá, porque todo aquele que busca, acha, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Deus continua sendo o mesmo. Deus, Ele é Deus, é o eu sou, e Ele, o eu sou, é a nossa dependência. Entregue o eu teu nas mãos do eu sou, mas entregue totalmente, se renda totalmente, e faça como a mensagem que você ouviu aqui hoje. Não foque só no Davi, naquele que venceu, mas foque, tenha olhos. Por que as pessoas são derrotadas? Uma grande maioria das pessoas são derrotadas porque a grande maioria fazem o que não deveriam ser feito, e a minoria, quando faz aquilo que deve fazer e que é instruído para fazer por Deus, então vivem-se e colhem-se vários e vários milagres, uma multidão de experiências sobrenaturais com o nosso Deus. E nesta noite, que o Espírito Santo visite a tua vida, visite a tua casa, o teu lar, em todas as câmaras do teu coração, da tua alma, no âmago, no mais íntimo e profundo do teu ser, mudando, trazendo a paz que excede todo entendimento, e acima de tudo, Pai, fazendo uma limpeza, para que a tua luz brilhante e poderosa possa iluminar os nossos olhos, ao ponto, Pai, de podermos fazer como Davi fez, e não como Golias fez, irmos na força do Senhor dos Exércitos, vivemos pela força do Senhor dos Exércitos, e tudo que fizermos, que nós possamos fazer para Deus, e todo o resultado que fazemos para Deus, seja para Ele toda a honra e toda a glória. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe.